Investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos da TIM, uma das maiores operadoras de telefonia móvel do Brasil, ok? Bom, se você tivesse comprado uma ação da TIM, uma TIMS 3, que naquela época era TIMP 3, no início de 2013 você teria pagado quase R$8 mais ou menos, sendo que nos 10 anos seguintes, portanto, de 2013 até 2022, ela pagou R$3,41 apenas em dividendos por cada ação, ou seja, quase 43% de todo o capital que você investiu lá no passado teria voltado para você apenas com essa distribuição de dividendos. E como nós podemos ver no gráfico do meio da tela, tem uma leve tendência de crescimento desses dividendos, mais ou menos ali dos anos de 2015, 2017, até os últimos anos atuais, aqui 2022. Agora, o histórico de dividend yield dessa companhia. Bom, dentro do site do AGF+, tinha alguns bugs, alguns problemas lá, e eu consegui os dados de 2011 a 2019, e esses últimos 3 anos, 2020, 2021 e 2022, eu tirei de dentro do site do Status Invest. E fiz uma média do dividend yield de todos esses anos aí. E o resultado foi que deu 2,8%. Caso você não saiba o que é o dividend yield, é o total de dividendos de um ano específico dividido pela cotação da ação. Ou seja, ele mostra para nós qual que foi a relevância dos dividendos em relação ao quanto estava custando as ações naquela época. E como nós podemos ver, historicamente teve um dividend yield numa média de 2,8%. Ou seja, historicamente nunca foi uma boa pagadora de dividendos a empresa. Porém, como nós podemos ver, ela tem um longo histórico de pagamento de dividendos. Ela pagou todos os anos, mas não foram dividendos tão grandes, tão relevantes em relação à cotação das ações, ok? Será que são sustentáveis? Como nós podemos ver, de 2012 até o ano de 2021, todos os anos o payout da companhia foi abaixo dos 60%. E eu tenho uma regrinha bem básica por trás disso aqui. O payout, caso você não saiba, é o quanto do lucro que a empresa está gerando, que ela está distribuindo para os acionistas através dos dividendos. E eu tenho uma regrinha bem básica. Até 60% de payout eu considero bem saudável, porque ainda sobra pelo menos 40% dos lucros da empresa para que ela possa continuar reinvestindo no negócio para crescer. Entre 60% e 100% já é um ponto de atenção ali, porque ela já está distribuindo quase tudo que ela gera de resultado, e acima de 100%, raríssimas ocasiões é um dividendo sustentável. Na maioria estrondosa das situações é insustentável. No caso da TIM, como nós podemos ver, seguindo por essa regrinha aqui, de 2012 até o ano de 2021 foram perfeitamente sustentáveis em relação ao resultado que a empresa estava gerando. Em 2022 e em 2023, esse payout saltou, seja por causa de reservas contábeis, reservas de lucro que a empresa fez no passado, ou pode ter sido por outras causas. No caso da TIM foi isso mesmo, ela tinha feito uma reserva de lucros no passado e começou a distribuir nesses últimos anos aqui. E podemos ter uma perspectiva de que o payout da companhia nos próximos anos continuar sendo bem alto, bem relevante, porque a própria administração da companhia disse que ela pretende dar um foco maior agora na distribuição de dividendos. Mas como nós podemos ver, tem os seus ciclos ali, mas acaba não crescendo tanto os lucros da companhia com o passar do tempo, e se os lucros não crescem tanto, os dividendos tendem a não crescer tanto assim também, ok? Bom, corre algum risco de ser cortado? Aqui eu gosto sempre de trazer a margem líquida. Eu vou dar uma explicação bem rapidinha do que ela é, basicamente. A empresa gera uma receita, uma geração de caixa no início, e depois, à medida que a gente vai descontando o balanço contábil dela, vamos descontando salários de funcionários, vamos descontando aluguéis de imóveis que ela alugou, entre outros custos que a operação dela tem. O que sobra no final é o lucro líquido. E a margem líquida mostra o quanto que esse lucro líquido
é em relação àquele montante inicial, ok? Bem simples. Qual que é a relevância do lucro líquido, quanto que sobrou em relação àquele início que ela tinha juntado, todo aquele dinheiro inicial. E eu gosto de empresas que, numa média, têm uma margem líquida acima de 10%, porque significa que quando elas passarem pelas crises, que eventualmente elas irão passar, elas podem espremer um pouquinho essa margem, que ainda assim ela não ficará negativa, ou seja, mesmo assim ela não gerará prejuízos, porque se a empresa estiver gerando prejuízos, ela não tem o que repartir com os acionistas em dividendos, então ela vai ser obrigada a cortar fora, a não ser raríssimas ocasiões. Sempre tem as ocasiões, ou melhor, as exceções no mercado. No caso da TIM, salvo alguns anos atípicos, como nós podemos ver 2010, 2015, 2018 até 2021 ali, ela são os únicos anos em que ela teve uma margem acima de 10%. Podemos ver que, junto com o crescimento dos lucros, a margem tende a ter uma tendência de crescimento ali, mas como nós podemos ver no passado, tiveram vários e vários anos, inclusive o ano atual em que eu estou gravando, com a margem líquida abaixo dos 10%. Ela não ficou tão abaixo a ponto de ser, digamos, 2% ou a ponto da empresa gerar prejuízos, mas mesmo assim ela tem um histórico de margens baixas. Então, caso vier uma crise um pouco mais pesada que possa afetar diretamente o setor de telecomunicações, a TIM pode ser muito prejudicada e sim vir a gerar prejuízos, ok? Então é um ponto da atenção. Por essa análise aqui de margem líquida, eu não gostaria muito dessa empresa. Mas, é claro, é bom cada investidor fazer uma análise mais aprofundada, porque pode ser que nos próximos anos a perspectiva seja de que ela consiga sim manter uma margem líquida acima dos 10%. Mas aí é uma análise mais aprofundada que eu não trouxe aqui nesse vídeo para ele não ficar longo demais. Pelo histórico da empresa, quando que ela costuma fazer anúncios de dividendos? Ela costuma fazer nos meses de abril, junho, setembro e dezembro. Isso de acordo com o histórico dela, de acordo com o padrão que essa empresa seguiu historicamente, ok? E aqui uma novidade do Status Invest. Eles trazem aqui o mapa de calor dos proventos. Aqui no caso eu trouxe o pagamento, quando que essa empresa ela costuma fazer os pagamentos dos dividendos. Aqui não está dizendo a data com, que é a data para ter direito, ou a data do anúncio, é a data do pagamento. E como nós podemos ver, em 54% dos últimos 10 anos, ela pagou em junho. Em 45% dos últimos 10 anos, ela pagou dividendos em janeiro. E em 27% ali, é um pouco mais baixa a probabilidade, mas ela acabou pagando em janeiro, outubro e novembro, ok? Bom, é só pra gente ter uma noção de em que meses que ela costuma fazer os pagamentos dos dividendos, pra gente poder ir montando o nosso calendário de recebimento de dividendos. E agora, qual que teria sido a sua rentabilidade se a gente não considerasse os dividendos e se a gente considerasse o período dos últimos 10 anos? Você teria tido uma rentabilidade de 108%, que é uma rentabilidade razoável, mas para um período de 10 anos, acaba não sendo tão interessante assim, não é? 108% para 10 anos. É um pouco complicado isso aqui. Mas se a gente considerar os dividendos, aí já fica um pouco melhor. Aí salta para 160%, que ainda não é aquela rentabilidade que salta aos olhos, mas claro que a gente não vai jogar fora uma rentabilidade extra de 52% que os dividendos trouxeram. Ou seja, mesmo para uma empresa que historicamente pagou dividendos yields baixos, que o mercado precificou ela sempre nesse patamar, que ela sempre pagou menos dividendos, ainda assim, os dividendos tiveram uma relevância de 52% para a rentabilidade final do investidor. Então, é sempre bom a gente frisar isso aqui, dar um foco nisso aqui, do quanto os dividendos são importantes para a rentabilidade final do investidor, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todos os dias, ok? E pretendo futuramente trazer mais vídeos, tanto sobre a TIM,
como sobre outras empresas do setor de telecomunicações, como a Telefônica Vivo e também uma outra empresa que eu estive começando a estudar esses últimos dias, que é a Unifique, que é uma empresa, uma microcap desse setor aqui, pouco conhecida ainda, mas com muito potencial futuro, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!